Vou chamar aqui os analistas, a Renata, o Yuri e o Leandro Rezende. Muito bem, para a gente continuar nesse assunto, eu já vou começar com a Renata, que eu sei que ela também tem apuração. Boa tarde, gente, primeiro, para todos vocês que estão muito bonitinhos combinando, todos de azul, na mesma paleta. Renata, fala da sua apuração com a base governista, que tem também pressionado o Pacheco para respeitar a fila de CPIs por ordem cronológica. Quais são os pedidos do governo? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Bem, gente, um aspecto a gente já viu aqui no início da Tainá conversando com os nossos repórteres é o argumento que a base coloca de que teriam outras CPIs a serem apreciadas antes ou instaladas, né? Que agora a gente está falando da instalação, antes da CPI do MEC. CPI das obras inacabadas do MEC deixadas pelo PT, CPI da atuação das ONGs na Amazônia e por aí vai. São CPIs que foram propostas e cujas assinaturas foram reunidas a partir de um movimento da base do governo. Então, esse é algo que a base aliada ao Palácio do Planalto vem já colocando como argumento desde a semana passada, quando o governo ainda tentava conter esse movimento de assinaturas, tentava agir para que não houvesse o número mínimo de assinaturas e depois que esse número mínimo foi atingido, estava tentando dissuadir ali alguns senadores. Não deu certo. E a gente tem sim, nesse caso, uma repetição de um roteiro que a gente viu lá atrás na CPI da pandemia. Porque o governo lá também foi muito ineficiente nos seus movimentos para desarmar a CPI. No caso da CPI da pandemia, em alguns momentos até subestimou o eventual estrago político que ela poderia ter. Não é o que acontece, o que a gente viu nos bastidores nesse caso. Nos bastidores, desde o final da semana passada, integrantes do Palácio do Planalto me dizem que havia uma preocupação muito grande com a instalação dessa CPI do MEC, até maior do que os achados da investigação até o momento, mirando ali Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e aqueles pastores, todo esse enredo. Interessante isso. E por quê? Porque a oposição identificou nessa investigação, em tudo que surgiu até agora, um flanco, uma forma de colocar uma CPI para atuar durante a própria eleição. E isso, sim, levantou ali muita preocupação nos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que sabem que tem uma disputa muito acirrada e muito difícil para Bolsonaro pela frente. Então, o que a gente tem agora é o governo tentando ali umas últimas cartadas, gente, mas nesse momento muito difícil, sim, para o governo, não só porque a oposição já tem um número de assinaturas, mas pelo que Tainá trazia agora, pelo fato de que gente próxima a Rodrigo Pacheco está dizendo que, olha, ele não vai atuar como da outra vez, que foi jogando para o lado a CPI da pandemia. Nesse caso, ele está disposto a colocar ali os procedimentos para andar. Importante diferenciação que a gente faz política, gente. De lá para cá, a gente teve uma mudança significativa no posicionamento do grupo político de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, senador de Minas, e lá em Minas, o partido dele está aliado ao PT e não ao presidente Jair Bolsonaro. Esse é um contexto político que pode também ajudar a não colocar Pacheco como esse anteparo, um anteparo para que essa CPI não ande. Ela vai ser efetiva? Aí a gente precisa lembrar de uma questão de calendário, né? Mesmo o senador Randolfo Rodrigues já diziam que é algo para começar na retomada dos trabalhos, e aí a gente vai ter eleição e a atenção dos parlamentares nas suas bases eleitorais também.